Muito bem. Bom dia aos amigos que nos acompanham a partir de agora na nossa live de hoje, que terá a presença do Padre José Raimundo. Eu o apresentarei logo mais, mas enquanto nós não temos a comunicação do Padre José Raimundo, vamos à nossa oração, invocando a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero convidar já o Padre José Raimundo, que eu acredito que já está a postos, para a gente começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar um breve tempo para a entrada do Padre José Raimundo, para a gente começar a nossa live de hoje. Mas enquanto o Padre José Raimundo não entra, eu quero convidá-los já a pedir que vocês tomem consigo a Fratelli Tutti, né, e a Palavra de Deus, o Santo Evangelho de hoje, que está no texto, está no capítulo 3º, versículos 7b ao 15 do Evangelho de São João. Muito bem, Felipe. Padre José Raimundo, grande sacerdote, é verdade, um grande amigo também. Estou aguardando aí a solicitação do Padre José Raimundo para a gente começar a nossa live. Como vocês sabem, a estrutura da nossa live é a seguinte: as boas-vindas ao colega, a apresentação. Às vezes pode acontecer, como eu acredito que no futuro não tão distante acontecerá, de não ser, às vezes, um sacerdote, mas pode ser um religioso, uma religiosa, um fiel leigo. Amanhã mesmo nós teremos a presença de um padre que pediu afastamento do ministério, é de outro estado e estará conosco. Vai apresentar o capítulo 7º da Fratelli Tutti. Então, amanhã estará um outro colega conosco. Agora estou aguardando só a solicitação do Padre José Raimundo. Pastoral familiar entrou. Por sinal, Michele e Gabriel, nunca mais os vi. Estou sentindo falta, viu, Michele e Gabriel? Vocês da Pastoral familiar. Estou sentindo falta de vocês. Faz tempo que eu não os vejo. Michele sempre acompanhava as lives diárias e não a vi mais. Jaiane entrou. Adeus, obrigado por esses momentos. Nada, Deus, é um prazer. Estou só aguardando o Padre José Raimundo. Eu acredito que nós vamos começar de imediato com a leitura do Santo Evangelho. Emily, para depois dar as boas-vindas ao Padre José Raimundo. Vamos à leitura do Evangelho, vamos ver. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Eu não sei se é homem ou mulher, porque está só representando uma empresa. Vamos à leitura do Evangelho, enquanto o Padre José Raimundo não solicita a sua entrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos. Padre José Raimundo acaba de entrar. Vamos aguardar ele pedir a solicitação. Padre José Raimundo, deixa eu ver ele solicitar. Padre José Raimundo vê solicitação, enviar. Pronto. Acredito que nós estamos aí chegando com
Eita, meu irmão, coisa boa, até que Aqui enfim. estamos. Estava aqui Estamos já, aqui, já graças a Deus. rezei com a comunidade, tá dizendo, estamos esperando o padre José Raimundo entrar. Pois é, e eu aqui entrando. Tá bom. Que bom revê-lo, viu? Bom, Alegria, alegria, alegria. Aqui viu? estamos nós, na Mais uma bênção de Deus. vez, a segunda vez que você participa, eu pensei em retomar essas lives, porque em tempos de pandemia a gente tem que se reinventar, não é? Nós Exatamente. vivíamos aquela fase da meditação diária do Evangelho, e naquele período, e você até participou conosco em um momento, nós Corpus fizemos. Christi do ano passado. Corpus Foi, Christi Corpus do ano Christi, passado. foi. Você não chegou a participar conosco da alegria do Evangelho, mas eu fiz a, a meditação, nós fizemos um estudo, pelo menos uma provocação, uma motivação Hum, para que as pessoas pudessem ler a alegria do Evangelho do Papa Francisco. isso. E agora, depois da minha melhora, graças a Deus, eu estou mais tranquilo, eu retomei esses momentos, essas lives formativas. Sempre convido, tem dias que eu faço, outros dias convido algum colega para dinamizar também, para trazer uma ideia, um pensamento diferenciado de outros colegas que têm uma reflexão noutra linha e sempre tem algo para nos trazer de enriquecimento. E tem sido uma experiência bem positiva. Uma vez que devido às minhas dificuldades com o manuseio das novas mídias, mas depois fizemos só do Evangelho do Dia. Nos outros dias, o Padre Otácio participou um dia conosco, o Padre Otácio aí, Sim, o reitor do nosso Pio, reitor. reitor do Pio, e eu pensei no seu nome, vou até convidar o Padre Gabriel, da nossa diocese, que está aí com você, para participar. Exatamente. Amanhã tem um colega padre, ele pediu o afastamento do ministério, mas foi do meu tempo também, do Mater Ecclesiam. Um cara muito gente boa, reflexão muito consistente. Eu o convidei, ele perguntou até, padre, mas não tem algum problema? Eu disse, não, meu irmão, acho que é isso, não pense. Ao contrário, é uma oportunidade que nós temos para que você se sinta acolhido pela igreja, afetivo e efetivamente, né? Ontem É até verdade, fiz sempre um uma. filho. É exato, ontem até teve uma missa do meu sacerdote aqui em nossa paróquia, veio presidir a Santa Eucaristia, e eu fiz alguma reflexão com ele sobre a questão do sacerdócio. E é interessante essa visão clericalista da figura do padre, né? Parece que alguns colegas que deixam o ministério, eles ficam como se uma espécie de, como dizer, meu Deus, não quero usar uma expressão muito forte, Estigmatizado, estigmatizado, a estigmatizado. palavra é estigmatizado, parece que não, tanto ele não se sente muito à vontade quando estão em algum momento da igreja, da vida da igreja, como às vezes também a própria igreja, eu acho que estigmatiza um pouco Hum, esses nossos irmãos. Eu particularmente acho muito negativo isso, muito negativo. Eu vejo que por trás disso aí tem uma ideia, tem uma teologia, tem um estilo de se pensar a figura do padre, esquecendo a dimensão primordial. Por sinal, é, vai ter até agora um congresso, eu vi que em fevereiro vai ter um congresso sobre a teologia do sacerdócio, né? E eu acho que na linha de Francisco muitas questões serão repensadas. Mas isso é Ô, tema para Matias, outra. Diga eu lá. estava acompanhando aqui, eu não sei, você terminou de ler o Evangelho do dia? Não, tinha começado. Começou. Aí Ah, quando você certo, estava para entrar, aí eu certo. parei. Porque eu acho que esse tema aí que você está puxando se liga também com a primeira leitura de hoje, que é Sim, dos Atos dos dos Atos dos Apóstolos, Apóstolos, sim. que tem ali um levita, que era Sim, um chipriota, que vendeu os campos todos. Depois a gente pode, na hora da dá uma reflexão, partilhada. fazer essa Esse ponte aí link, tá dessas bom. duas. Exatamente, exatamente, Tá exatamente. bom. É, Mas para aqueles que estão nos acompanhando, que ainda não conhecem o Padre José Raimundo, ele no meu tempo lá do Pio Brasileiro, tínhamos uma excelente convivência, uma fraterna relação de amizade, né, de partilha de vida, da minha parte principalmente, eu sempre tive muita confiança nele, então é uma pessoa com quem sempre mantive uma boa relação. E ele está nesse momento, está em Roma, já fez experiência na Alemanha, já foi vigário lá, daqueles que são nossos
fiéis de língua portuguesa, já viveu um tempo na Alemanha, faz o seu doutorado atualmente lá no Augustiniano. Agustiniano, na área de patrologia, na área de patrística, com o seu trabalho de pesquisa sobre o martírio, não sei se continua, É isso mesmo, em Santo sobre o tema do Agostinho. martírio em Santo Agostinho. Né? Então, Algumas é uma mudanças, mas estamos pessoa ali. que está lá, está na luta para terminar o seu doutorado. Se Deus quiser, terminará logo, logo, e voltará Amém. para servir ao povo de Deus aqui nesses Amém. torrões do Brasil. Tá bom? Eu agora Então, vou aproveitar porque eu estou vendo gente que é daqui, que estava acompanhando pela minha página. Parece que lá deve estar dando que eu estou numa live ao vivo também agora. Então, eu quero apresentar o Padre Matias para aqueles que são nossos, o Padre Matias da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Está na paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, onde tem uma capela de Santo Agostinho também. Exato, Já estou de olho para ir rezar aí nessa capela de Santo Agostinho. Se Deus quiser. E daqui a pouco eu vou dizer também como é que sinto essa grande alegria de participar dessa live e daqui de Roma me ligar com Natal, porque Natal traz a memória viva da fraternidade para a Igreja do Brasil. Mas daqui a pouco, na hora que, como nós fomos falar da Fratelli Tutti, eu vou ligar Natal a esse ciclo de fraternidade social e de amizade que a Igreja do Brasil deve reconhecer, a igreja que dá os primeiros mártires oficialmente celebrados para a Igreja do Brasil, aí, os mártires Cunhaú, é um nome difícil de dizer, os mártires de Cunhaú, e é uma igreja então que dá um testemunho para a gente, não apenas do sangue dos mártires, mas sobretudo do suor da fraternidade, porque se hoje em dia a gente fala no Brasil de campanha de fraternidade, embora ela seja muito combatida por alguns dentro e fora da igreja, a gente precisa dizer que foi a Igreja de Natal que nos brindou com essa pérola preciosa da fraternidade. Se hoje o Papa Francisco fala de Fratelli Tutti, a Igreja de Natal começou há muito tempo lá atrás, exortando durante a Quaresma a Igreja do Brasil sobre essa necessidade de fraternidade. Portanto, me sinto em casa, me sinto à vontade aqui, não é, um pouco em Roma e com outro pé no Rio Grande do Norte. E ainda, lembrando, o padre José Raimundo da Diocese de Amargosa, que teve por bispo Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo, Dom Alaí Vilar, que foi um dos responsáveis, quando era vigário geral, por sinal, aqui em Natal, foi um dos responsáveis pela ereção, pela constituição da campanha da fraternidade. Claro, Dom Eugênio, que era o bispo auxiliar, à época, então, eu me sinto um devedor histórico da campanha da fraternidade. Foi um dos protagonistas. E me irrito quando se irritam contra ela. Infelizmente temos dessas figuras dentro da Igreja do Brasil. Pois é. Tá bom? Então, Padre José Raimundo, o nosso esquema começamos a leitura do Evangelho do dia, aí o convidado faz a sua explanação, faz a sua meditação, ou querendo, vai diretamente trabalhar o capítulo da Fratelli Tutti, e aí a gente continua interagindo com aqueles que estão nos acompanhando, que querem fazer algum questionamento, que querem tirar alguma dúvida dentro daquilo que é próprio do capítulo, não é porque para a gente não fugir muito do tema, mas, como você já bem falou, e tem condições, e tem conteúdo, sabe muito bem, tem consistência no que vai falar, então vai ficar à vontade para nos brindar com essa participação. Tá bom? Então vamos à leitura do Santo Evangelho. Retomar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho.
Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, a palavra é sua. Fique à vontade e seja muito bem-vindo. Muito obrigado desde já pela a sua participação e a sua acolhida ao nosso convite. Matias, é sempre uma alegria estar contigo, não é, partilhar a palavra de Deus com esses amigos, com essas amigas, e você também fica à vontade para refazer, para orientar, para dizer, para intervir. Aqui é sempre essa conversa em duas mãos, e atento também seguramente àquilo que os nossos internautas estarão também interagindo, intervindo aqui. Eu vou estar menos de olho na telinha para ver o que é que as pessoas dizem, mas tu aí fica atento. Matias, tem uma coisa que eu achei muito interessante, é que eu vou sempre ligar a liturgia já, eu gosto muito de feijoada, eu acho que o brasileiro tem esse negócio de misturar as coisas, né? Aqui na Itália, tu sabe como é, a gente senta na mesa e vem o primeiro prato, depois vem o segundo, já teve as entradas e o doce, vem uma coisa depois da outra, tudo na fila. Isso é bom, pedagogicamente a gente vai sentindo o sabor, o gosto, isso, aquilo outro, mas a gente mesmo do Brasil, a gente faz aquele negócio, é a mistura, e na mistura a gente vai sentindo o gosto de uma coisa, sente o gosto da outra, então eu vou tentar juntar todas essas coisas e a gente vai fazendo a reflexão gradualmente. E dentro das coisas misturadas, distintas e ao mesmo tempo muito unidas, porque na verdade o que? A gente não tem a realidade toda como ideias distintas, a gente tem tudo junto, né? Se a gente pega numa maçã, a gente está sentindo o peso, está sentindo a textura, está vendo a cor, se dá uma mordida, está sentindo o gosto, então está tudo muito misturado, está tudo unido, como o Papa Francisco mesmo costuma dizer, está tudo interligado. Então a realidade é toda ela interligada. Então dentro desse contexto de interligação, uma coisa que me chama a atenção é que nós estamos dentro do tempo da Páscoa, e dentro do tempo da Páscoa, uma coisa que é muito forte é, por exemplo, esse mistério que nós celebramos no domingo passado do 8º dia. Porque da agora em diante o tempo vai ter essa conotação de 8º dia. O 8º dia ele não acabou ainda. Essa 8ª da Páscoa, para dizer assim, é um dia que começa e o sol não se põe. A gente por 8 dias vai dizendo hoje, mas esse hoje de Deus continua eterno, desde o dia em que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, abriu o rolo e fez a leitura do livro do profeta Isaías e disse, repousa sobre mim o Espírito do Senhor que me enviou para evangelizar os pobres, eu recebi essa unção. E diz, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, esse hoje de Deus foi se prolongando na história. Tanto é verdade que na hora que Jesus está no alto da cruz, que o bom ladrão pede para se lembrar dele quando estiver na sua glória, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele encontra com Zaqueu, diz, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu quero entrar em tua casa. Essa permanência desse hoje de Deus. Esse hoje de Deus não se acabou. E esse hoje de Deus fica forte, liturgicamente falando, nesse mistério do 8º dia, não é 8 dias que a gente vai celebrando como um único dia, e no 8º dia, que é o domingo, nasce em nós essa consciência de que nós estamos... O que significa domingo? Domingo significa dizer dia do Senhor. Mas qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor são todos os dias. Tem um dia que não seja de Deus? Ele é o Senhor do tempo e da história. Por isso que na noite da Páscoa o padre pegou o círio pascal e colocou a letra alfa lá em cima e a letra ômega cá embaixo, dizendo a ele o tempo, a história, o tempo e a eternidade. Então esse tempo pascal, ele é perene, ele não se acaba. Pedagogicamente é que nós celebramos uma vez no ano, pedagogicamente nós celebramos todos os domingos, mas a Páscoa agora não tem mais fim. Me lembro quando eu era pequeno, nas nossas comunidades gostavam de cantar um canto que dizia assim, a Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia, se eu levar o Cristo em minha vida, tudo será um eterno aleluia. Então a Páscoa realmente ela é contínua. Mas tem uma coisa que eu fiquei olhando, pegando a Fratelli Tutti, porque esse mistério da Páscoa, o que é que nos faz? Nos enraiza
na pertença a Cristo, que é o Filho único de Deus, e nele o Filho único, ele se torna em relação a todos nós o primogênito. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro que ressuscita dos mortos e é o primeiro de todos nós que somos os seus irmãos. Ele tem a primazia, por isso ele é o alfa, o primeiro, e ao mesmo tempo o ômega, aquele que finaliza todas as coisas, e é a finalidade da história numa perspectiva de Teilhard de Chardin, não é, que vai falando do ponto ômega, que é Cristo mesmo, a história que vai evoluindo em relação a Cristo. Então, somos todos irmãos a partir do mistério da Páscoa. É isso que o Papa Francisco diz, retomando uma admoestação de São Francisco para os seus co-irmãos e que serve para nós também. É uma realidade que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Ele diz, não fiquem chamando ninguém de pai, ninguém de mestre, ninguém de senhor, vocês são todos irmãos. Essa é uma palavra de Jesus para nós, que São Francisco tornou atual, e o Papa Francisco tornou atualíssima em nossos dias. Portanto, é no mistério do batismo que se radicaliza essa realidade de que nós somos irmãos entre nós e vemos que a salvação de Cristo é aberta para todos. Uma das imagens que é utilizada do batismo é a imagem da Arca de Noé. E a Arca de Noé não era alguém que não era nem do povo de Israel, é uma aliança que foi feita com Noé com todos os povos. Portanto, a igreja é um povo aberto a todos os povos, tem uma graça a ser comunicada a todas as pessoas. E eu fiquei olhando que a estrutura com a qual o Papa Francisco montou a sua Fratelli Tutti é uma estrutura de 8 capítulos. Não é? É a estrutura de 8 capítulos, e o último capítulo, justamente o 8º, vai falar das religiões a serviço da fraternidade no mundo, não apenas o cristianismo, né? Mas como naquela aliança feita com Noé, que é uma aliança aberta, e o batismo, a Arca de Noé, vai dizer o apóstolo Pedro, que aquela arca é uma imagem do nosso próprio batismo, que nos traz a salvação, e a igreja que deve ser sacramento de salvação para todos os povos. O capítulo que nós temos no Evangelho de hoje fala do diálogo e da amizade social. É o 6º capítulo. E se a gente pensa sempre nessa estrutura simbólica, não é? O tempo da criação, Deus que cria o ser humano no 6º dia. O 6º capítulo fala diálogo e amizade social. E do ponto de vista filosófico, não é? Aristóteles dizia que o homem é um ser social. Então, se a gente junta as duas figuras, a figura bíblica do homem criado no 6º dia e o recado que o Papa Francisco traz no 6º capítulo, que é o recado de um diálogo e de uma amizade social, do homem como ser político, que foi o tema que você trabalhou ontem no 5º capítulo. E aí eu penso que, por exemplo, olhar para esse evangelho de hoje, que é a estrutura de um diálogo, é um diálogo de Jesus com Nicodemos. O tema de hoje é diálogo e amizade social, não é? Então, essa estrutura de diálogo. Aí a gente pode abrir bem os horizontes para olhar para o Evangelho de São João. O Evangelho de São João tem umas notas muito interessantes. Primeiro, é o último dos evangelhos a ser escrito, desses 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. É o mais antigo. É um evangelho que é escrito 70 anos depois dos eventos acontecidos. Então, é um evangelho que é denso e é rico de um simbolismo. E é um simbolismo que lança as raízes no Antigo Testamento, não é? Relê toda a história de Israel sem precisar fazer nome das coisas. Ele não dá os nomes, ele às vezes somente faz um contexto. Nós estamos, por exemplo, lendo esse 3º capítulo do Evangelho de São João, que é um encontro de Jesus com Nicodemos durante a noite. Interessante esse aspecto, porque à noite, normalmente os mestres de Israel, o que é que eles faziam? O tempo que eles tinham para muitas vezes a meditação da palavra de Deus era à noite, porque esses homens também eram homens que trabalhavam, eles trabalhavam o campo, eles tinham a profissão deles. São Paulo mesmo diz, não é? Eu sou um fabricante de tendas. Ele faz questão de dizer que ele é um trabalhador, e na carta aos Tessalonicenses ele insiste, quem não quer trabalhar também não deve comer, não. Exatamente. Então essa coisa de ganhar o pão com o suor do rosto, com o seu trabalho. Então, não eram pessoas que podiam se deleitar na academia. Não é o modelo grego da contemplação, do ócio, do não trabalhar com as mãos. Não, é alguém que realmente trabalha e naquilo que é o tempo que tem, muitas vezes esse tempo é à noite, se põe a dialogar, se põe a meditar, se põe a ouvir os textos da própria palavra. Então a gente vê esse encontro de Jesus com Nicodemos, que é
que é um fariseu, pertence ao grupo dos fariseus, e que ficou impactado com aquilo que o Evangelho de João conta no capítulo 2, que Jesus, quando chegou no templo, jogou para cima todas aquelas mesas, expulsou os vendilhões. Nicodemos certamente ficou muito tocado com o gesto de Jesus, porque era um gesto profético. E então ele procura Jesus para dialogar, para entender tudo aquilo que estava passando. Mas acho que uma nota também que São João talvez dá uma espetadazinha na gente e que a gente entender é que Nicodemos, ele é um fariseu, ele mora em Jerusalém, mas ele tem um nome grego. Ele não tem um nome não é bem alguma coisa, não é um Simão, não, ele se chama Nicodemos, que são duas palavras gregas que formam o nome dele, demos, aquilo que você ontem refletiu, povo, e Niké, tem muita gente que usa os tênis da Nike, né? Niké. Niké significa a vitória. Então, Nicodemos, o nome significa povo vitorioso, povo vencedor. Ora, nós que recebemos o batismo, nós fomos inseridos em um povo que é vencedor, em um povo que é vitorioso. Mas de qual vitória se trata? E de que povo se trata? Porque como era que alguém pertencia a qualquer povo? Sobretudo o povo de Israel. Como é que alguém pode ser considerado um israelita, um judeu, um hebreu, se tem uma mãe hebreia? É o parto, que é a mãe que transmite para o filho a sua ascendência, a pertença a um povo. Então, o fato de esse homem ter um nome grego, mas tem um recado que é dado aqui por Jesus, dizendo aqui, vós deveis nascer do alto. Não é o nascimento do parto, não é o nascimento do ventre, como é o caso da mãe, que nos dá a participação nesse povo. Nós, para entrarmos neste povo, que é o povo de Deus, que é o povo que deve viver de uma cultura nova, de um estilo novo de ser, precisamos nascer do alto. Esse nascer do alto, vai dizer Jesus, é nascer do próprio Espírito de Deus. E aqui nós diríamos, é nascer de uma mentalidade nova, uma mentalidade que é transformada, uma ideia que passa a ser nova, que Jesus é quem traz essa ideia nova. E essa ideia nova do novo nascimento é a ideia de uma renovação. Aí é que eu digo aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que nós não lemos aqui, mas quem quiser vá lá depois e veja essa leitura dos Atos dos Apóstolos, quando inclusive esses primeiros cristãos, eles vivem uma novidade de vida tão intensa, o testemunho da ressurreição, que Lucas vai dizer que eles eram um só coração e uma só alma. E aqui a gente deve entender que, biblicamente falando, coração não é como nós entendemos, que é a sede do sentimento, do amor e todas essas coisas. Isso está muito mais ligado às vísceras, né, à compaixão, etc. O coração, vai dizer Jesus com aqueles dois discípulos de Emaús, mas por que é que vocês são tão lentos de coração? Coração, portanto, é sinônimo de inteligência. Inteligência é a mente que se abre, é a capacidade de estudar, é a capacidade de refletir. Então, é um povo que se torna novo pela mentalidade. E aí o Papa Francisco, nesse sexto capítulo, ele fala logo de diálogo. Diálogo é uma palavra também, se você vai decompondo, dia significa através, né? Tem gente que precisa fazer hemodiálise, não é por sangue, precisa ser diálise, ser tudo purifica através de uma, que tu bem entende dessa coisada toda, né? Dessa purificação. Diálogo significa alguma coisa que passa através do logos, ou seja, que passa através da razão, que passa através do discurso, que passa através da palavra. Então, esse povo novo que nasce como um só coração e depois tem um só sentimento, uma só alma, é um povo que nasce também de uma abertura da mente. É um povo que nasce de uma reflexão. E aí a leitura dos Atos dos Apóstolos diz, a vivência da novidade era tão forte que isso não fica agora também só com discurso. A razão aqui, o diálogo não é questão de um discurso, é coisa prática. Então, se tinha algum necessitado entre eles, aquilo deixava de existir, porque o outro vinha em socorro da necessidade que você tem. Por isso não tinha necessitados entre eles, porque o que tinha passava para o outro. E aí conta até o caso desse levita, que é chamado Barnabé, não é? Que significa filho da consolação. Ele era um levita de Chipre e diz que ele possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro nos pés dos apóstolos.
Aparentemente nada de estranho. Mas o que é que nós temos aqui agora? Nós temos uma história de uma vocação que foi esquecida. O livro dos Salmos tem um salmo muito bonito que nós rezamos na liturgia das horas toda quinta-feira à noite, que é o Salmo 15, e o Salmo 15 diz assim para Deus: a minha herança é Deus, isso me basta. Não é? O levita era alguém que pertencia a uma das 12 tribos de Israel. Eles não tinham terra, porque eles iam viver das ofertas do povo. O levita, o sacerdote, não era alguém que deveria ter um campo para cultivar. Esse levita já tinha esquecido tanto as suas origens, o seu ministério, que ele estava agora fazendo um bicozinho, né? Ele era um ministro que vivia que vivia de bico. A herança dele era Deus, mas ele estava cuidando de ter um campozinho, alguma coisa, uma terrinha para poder trabalhar. E é bonito que a novidade do evangelho toca a vida desse levita, que ele agora redescobre a sua vocação verdadeira. E agora ele vendeu tudo o que ele tinha e põe nos pés dos apóstolos. Diz que Barnabé significa o filho da consolação. Consolação vem do verbo em grego parakaleo, de onde vem a palavra paráclito, não é? O espírito paráclito. Então, esse espírito que vai renovando a vocação da gente, o estilo da vida, e esse homem volta a viver a alegria do seu ministério, não é? Dizer assim, agora eu posso, eles que descobriam em Jesus o templo novo e a nova forma de relação com Deus, mas não apenas porque o levita deveria viver da oferta que se fazia na comunidade, dos sacrifícios, etc. O povo novo que nasce do evangelho não vai ter mais o templo, porque Jesus diz, pode destruir esse templo que em 3 dias eu vou reedificar. O templo novo é a relação com Deus através de Jesus, mas isso cria relação nova também entre eles. Esse levita pode redescobrir a sua vocação dentro do povo de Deus, não porque alguém vai sacrificar um bode e ele vai queimar as tripas do bode e vai ficar com a carne para ele, a família, os filhos, etc. Mas porque vai ver na comunidade quem é que tem necessidade. Não só quem vive lá do serviço que presta no templo, mas a viúva, o órfão, os outros necessitados que tiverem dentro da comunidade. Então eles vão viver o evangelho, vão viver essa novidade, eles vão nascer do alto, não vão viver apenas de um pacto social que diz a tribo vai para esse, a terra vai para esse, vai para aquele, e a gente vai cuidar daquele que vai cuidar dos... Não, todos agora, mesmo quem se tem a terra, se tem o campo, se não tem, a gente vai ter em comum a inteligência da gente e os afetos da gente. E me parece que esse é o chamado que o Papa Francisco nos faz através da Fratelli Tutti, né? De renovar a mente, de renovar as convicções, de renovar a capacidade de dialogar, para que de fato a gente possa ter realmente um mundo novo. Mas quando Nicodemos ficou escutando Jesus falar dessa história de nascer do alto, de nascer de novo, ele parece que não compreendeu muito bem. Jesus disse para ele, mas rapaz, você não é mestre em Israel? Porque existia uma profecia no capítulo 37 do livro de Ezequiel que dizia assim, Deus diz ao seu povo, né? Eu vou tirar do coração de vocês o coração de pedra, eu vou colocar no coração de vocês um coração de carne, eu vou derramar o meu espírito em vocês. Ou seja, o coração novo, a alma nova, a mentalidade nova. Esse é um novo nascimento. Mas ele nem sequer isso estava entendendo. Mas o bonito é notar que Nicodemos faz uma passagem, realmente faz uma passagem grande, e ele começa a entender as coisas. Jesus fala para ele, não é, que o sinal que vai ser dado para eles vai ser esse sinal da morte do próprio Jesus na cruz. Por isso que eu digo, o Evangelho de João trata das coisas do Antigo Testamento, às vezes sem fazer uma citação muito direta, mas aqui até no caso faz, que quando relembra aquela passagem dos livros dos Números, em que Deus manda Moisés fazer aquela serpente de bronze e colocá-la numa haste. E agora as pessoas vão olhar para aquela serpente e vão ficar curadas. A desobediência que é curada ali naquele olhar para a serpente de bronze, que é um sinal da própria morte de Jesus e do seu ser levantado na cruz, que é para nós então, nós encontramos o nosso remédio na fragilidade de Cristo. O sinal da sua morte não é o sinal de que ele é aniquilado, de que ele é vencido. Aquilo que o mundo pode interpretar como o fim, Jesus aponta como um novo início. E aqui a gente lembra, né, por exemplo, a gente olha os nossos hospitais,
as farmácias têm sempre o formato da cruz com a cobra, não é, enrolada, não é, repescando esse sinal da Bíblia, e também um sinal da própria cultura grega, que fala de Esculápio, que era o deus grego da saúde, que era representado com esse bastão, com uma cobra enrolada. Ou seja, ali onde pode se manifestar nossa fragilidade, a gente tem a oportunidade de encontrar a medicina. A própria palavra veneno, ela pode ser traduzida nessas línguas antigas, no grego e no latim, como uma palavra que pode significar aquilo que intoxica, mas também pode ser entendido como aquilo que dá remédio. Ou seja, uma coisa pode ser remédio ou pode ser veneno a partir da quantidade que você é usada. O princípio da homeopatia, né, que a gente conhece, similia com similibus curantur. A gente pode curar uma doença com aquela mesma coisa que pode causar doença. O princípio da vacina é isso, né? O soro antiofídico, de o que é feito? O próprio veneno do animal peçonhento é utilizado em quantidades reduzidas, que aquilo serve de um remédio. Por exemplo, agora essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação de morte, é uma situação de pandemia, mas se nós mudarmos a forma de olhar para essa situação, se nós nos deixarmos interrogar por essa forma por essa situação que nós estamos vivendo, ela pode trazer a cura para a nossa humanidade, ela pode trazer a cura para a nossa sociedade. O que tem que ser mudado é a forma como a gente se relaciona com essa realidade. E aí eu volto de novo, porque eu dizia do Evangelho de João, que é muito rico e é muito interessante, que é um evangelho que no ano 100 ele é escrito mais ou menos 70 anos depois de todos os acontecimentos, e que tenta falar para os gregos, e por isso o Evangelho de João é um evangelho que fala com um estilo muito que os gregos gostavam, que é esse dos diálogos. Você conhece a filosofia antiga, sabe que Platão gostava muito de escrever em formas de diálogo. Então Jesus, no Evangelho de João, aparece muito dialogando. A começar com esse diálogo aqui do capítulo 3, é o primeiro que aparece. Depois no capítulo 4 a gente vai encontrar Jesus dialogando com a samaritana. O diálogo de Jesus na paixão. E fecha no capítulo 21 o diálogo ao lado do mar, o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Então é um evangelho que vai crescendo de diálogo em diálogo até chegar a essa capacidade profunda de amar e de se doar dialogando. E aí a gente entra bem no coração desse texto que você nos propõe estudar e refletir, que é a Fratelli Tutti, no seu capítulo 6. Eu acho que todas essas palavras podem preparar o nosso coração para chegar a esse ponto aqui de texto e de contexto. Então eu dizia que o Papa aqui, no 6º capítulo, fazia essa comparação, né, falando de Deus que cria o homem no 6º dia, e o homem, filosoficamente falando, a gente o define também como um animal social, e o Papa então fala da capacidade que a gente deve ter de dialogar e de amizade social. Porque normalmente a gente põe e fala da amizade no aspecto individual. E até aí parece que não é muito difícil a gente entender, saborear e viver as nossas amizades. Francisco traz agora a amizade para um cenário social, e se a gente for colocar esse adjetivo social dentro de uma raiz grega, a gente ia ter aqui o termo politikon, ou seja, amizade política, aquela amizade que constrói a polis, aquela amizade que constrói a cidade, aquela amizade que constrói a sociedade, que nos tira do plano da individualidade e nos leva a sonhar e a desejar, a construir o coletivo. E aqui uma primeira coisa que o Papa Francisco fala é de diálogo social na direção de uma nova cultura. E Matias, tu me ajuda de vez em quando aí com como é que o texto está traduzido e dito em português, porque eu fui lendo por esse texto com a versão italiana, e pode ser que a coisa não está justamente dita dessa forma. Mas uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, né, já que estamos vivendo em tempo de pandemia, embora usar as imagens clínicas, não é, uma coisa que a gente fala de cultura, né? Cultura significa aquilo que eu cultivo, né? Essa agricultura, é cultivar o campo. Mas tem um outro aspecto também de cultura, que é, por exemplo, se eu estou com um problema na garganta, né, eu vou lá, digo, com um problema na garganta, ele vai me pegar uma espátula lá, enrolar num
cotonete, enfiar lá dentro da minha garganta e, não é, e tirar um pouco de alguma coisa. Ele diz que fiz uma cultura da garganta. Não é? É um exame onde eu tiro também algum percentual, para dizer que ali dentro tem uma colônia que está cultivando, né, um espaço de antivida dentro da minha garganta. Então, cultura significa também uma coisa que pode falar de uma mostragem. Não é? E certas culturas, elas são uma mostra daquilo que joga no mais profundo do ser humano, porque é verdade que o ser humano, na sua relação com outras pessoas, ele como que, digamos assim, ele é alterado, mas precisamos notar que esse homem, na medida que eu colho algo da sua cultura, eu tenho também uma informação daquele mistério do homem em si mesmo, da sua essência, da sua pessoa, para ver que não são pontos que se contradizem, mas que, pelo contrário, se encontram e se completam. Existe uma complementariedade ali dentro. Então o Papa aqui vai nos mostrando, sobretudo, o perigo que nós temos no dia de hoje de ver que de ter dentro das gerações o perigo de uma indiferença, não é? O perigo do egoísmo e da própria violência. Então, a necessidade que há do diálogo, por exemplo, entre as gerações, no diálogo entre etapas diferentes, num dar e num receber, mas, sobretudo, que é um diálogo que, passando das gerações, deve nos abrir até essa capacidade de dialogar com povos, não é? Respeitando as suas formas artísticas, as suas formas tecnológicas, esse mundo da era social, não é? Dos mass media. Agora, o perigo que o Papa fala realmente da gente poder confundir, aqui no número 200 ele fala, não é? De reduzir a riqueza do diálogo, porque, como eu já dizia, né, dentro da palavra diálogo está dentro essa palavra logos, logos, que significa a razão. O diálogo supõe racionalidade, o diálogo supõe inteligência, e não é pura e simplesmente troca de opinião, e muitas vezes opinião cheia digamos assim, de uma certa fervura e de tons que muitas vezes, como o Papa chama atenção para nós, passivos. A gente pensa que muitas vezes dialogar é simplesmente a gente poder dizer o que a gente quer e o que a gente entende. O interessante é que o Papa Paulo VI, no início do seu ministério petrino, a primeira encíclica de Paulo VI é justamente uma encíclica que ele dedicou ao diálogo, em pleno período do Concílio Vaticano II, né, a Ecclesiam Suam, justamente mostrando essas várias esferas do diálogo que vai crescendo, não é, ascendentemente dentro da igreja. Essa capacidade realmente de dialogar, de ouvir o que é diferente daquilo que eu prospecto, daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo. E muitas vezes a gente tem que estar aberto, inclusive, para esses aspectos que possam ser contraditórios, né? A beleza, por exemplo, desse diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós estamos lendo, né, dentro da nossa liturgia esses dias, e que é esse diálogo, como nós ouvimos, que é um diálogo que se passa mesmo durante a noite, mesmo que tenha aspectos escuros em volta de nós, mas se cria luz entre aqueles dois que se põem ali para querer falar. A luz se acende. E é interessante porque o diálogo noturno é um diálogo que tem que pressupor sempre o fogo aceso. Não é? Ou a igreja que celebra o mistério da Páscoa, da vigília pascal, em torno ao fogo aceso de uma fogueira cujo fogo é novo e abençoado, a chama do Círio Pascal que fica durante esses 50 dias aceso dentro das nossas igrejas, para dizer que esse diálogo noturno tem que acontecer e, sobretudo, à luz e com a presença do Senhor ressuscitado em nosso meio. O Papa continua nesse seu horizonte de convite para esse diálogo,
E chamando a atenção também de um aspecto que é aquele de que o diálogo nós precisamos estar atentos, porque nesse mundo das mídias é um diálogo que pode ser também manipulado. É um diálogo que pode ser manipulado por aqueles que são os grandes, por aqueles que são os governos de turno. O fato de eu ter à minha disposição uma página do Instagram onde eu digo todas as coisas, não significa simplesmente ou que eu vou reverberando todas as notícias. A gente pode ter atenção, porque a gente pode estar pura e simplesmente propagando o que hoje, em jargão moderno, se chama de fake news. Não é? E existem esses produtores dessas mentiras. Então, o fato de eu estar consumindo todas as notícias que me dão, reecoando essas notícias, isso não significa que nós estejamos diante da verdade, que nós estejamos diante da veracidade de todos os fatos. Podemos estar, sobretudo, diante de manipulações. E aí a gente deveria ter uma atenção muito grande a dizer que existe todo um sistema que é montado para nos monitorar, para dizer aquilo que nós queremos ouvir, porque quando nós estamos dando um clique numa determinada página, quando nós estamos curtindo, por exemplo, né? Existem certos instrumentos, como nós que estamos usando aqui, a gente faz uma enquete. Eu e você queremos fazer uma enquete para o nosso público, e fazemos uma pergunta, essas pessoas estão, eu e você, estamos colocando aquilo dentro do nosso horizonte de catequistas, etc, etc. Mas existe um sistema muito maior por detrás de nós, que está tentando descobrir quem são aquelas pessoas que dialogam conosco, para fazer dessas pessoas consumidores de produtos que estarão a serviço deles. Então, às vezes, tudo aquilo que a gente diz assim, não, isso aqui é um serviço gratuito que a gente tem no mundo da mídia. Não, nada disso é de graça, não. Alguém vai lucrar, alguém vai estar ganhando aqui em cima da gente, não é? Por mais que a gente queira evitar todas essas coisas, mas existe todo um sistema que depois é reduzido em matéria de consumo, em matéria de cifrão. E aí isso leva também muitas vezes depois ao ponto, aquilo como você via na reflexão de ontem, a enfraquecimento, por exemplo, de sistemas políticos, não é, a levar a desacreditar nessa capacidade de relação social. Porque aqui quando a gente está falando da amizade social, a gente antes já falou da presença no mundo da política. Não é? E a presença do mundo da política, que é uma necessidade e é um ato de caridade. E agora o que a gente está querendo mostrar também nesse capítulo é que passando por uma atuação político-social, a gente tem que ver que esse mundo dos afetos e do respeito não se deve perder enquanto se milita pelo bem comum, enquanto se organiza a sociedade do jeito que ela precisa para sair dessa situação de estagnação e de morte em que muitas vezes nós nos encontramos. E aí sim, essa necessidade de dialogar sempre, e o Papa diz que a gente deve, sobretudo, tentar forjar esses heróis do tempo futuro, que são esses que vão ser capazes de quebrar com a lógica malsã, não é? E, sobretudo, descobrir o valor e a carga da palavra verdade. Porque o que é que a gente vê no mundo de hoje? É que cada um, muitas vezes, quer fazer valer a sua opinião. E querendo valer a opinião, nem sempre conta a veracidade dos fatos. O Papa nos fala dessa necessidade de construir juntos, e aí ele fala o autêntico diálogo social, sobretudo, vai nos levar para respeitar o ponto de vista do outro. Essa capacidade de suportar, não é, a contradição no debate público, sem destruir a figura do outro, não é, por uma linguagem que o diminui, que o isole. Vejamos bem como a gente tem todo esse jargão, toda essa linguagem do isolamento, do anular o outro, o anulamento. Anular é justamente fazer com que o outro seja um nada. Não é? E isso não está dentro dessa lógica cristã, que é um pouco a morte de uma personalidade social. Não é? Quando você isola, quando você limita, quando você não permite mais a relação. Já que você não pode matar fisicamente o outro, você faz o aniquilamento social. Isso é perigoso, porque o cancelamento, essa é a palavra, o cancelamento social.
o Papa chama essa atenção, né, nossa para a insistência de que a gente deve querer progredir dialogando. E ele fala aqui no número 204, né, que hoje existe a convicção de que, além dos desenvolvimentos científicos e especializados, o que é que nós temos necessidade? A comunicação entre as disciplinas. Ou seja, a capacidade dos diversos saberes conseguirem dialogarem. Não é? Não basta que eu tenha a visão científica, a visão filosófica, é sobretudo essa capacidade de conversar, de fazer todos se sentarem e se escutarem, sobretudo uma visão de vida que nos vem daqueles que são os mais pequeninos. E aqui ele traz uma palavra dos bispos da Conferência Australiana, que nós não podemos aceitar que um mundo digital projetado para explorar a nossa fraqueza e tirar fora de nós o pior daquilo que nós temos. Não é? Essa necessidade de fazer resistência a um sistema que quer se desenvolver e tirar de nós aquilo que muitas vezes não é o mais bonito, não é o mais belo que o ser humano. O Papa, então, portanto, depois fala que como nós temos a necessidade de elaborar consensos, não é essa necessidade de criar o consenso entre nós, um consenso, sobretudo, que vai estar baseado, na verdade, construir o consenso entre nós é realmente o desafio que nós temos. E aí o que ele diz que o risco que a gente tem do relativismo. O Papa Bento XVI gostava muito de usar essa questão da ditadura do relativismo. Do relativismo. Então o Papa Francisco diz justamente que o relativismo não é uma solução, porque a gente pode achar que é isso, que dialogar com todas as pessoas, com as diferenças, seja dizer que tudo é válido, não é que tudo é válido, que todas as opiniões têm o mesmo peso, e não é essa a proposta do Papa Francisco. Ele justamente aqui vai nos dizer, né, que quando a cultura se corrompe, não é, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou qualquer princípio que seja universalmente válido, não é, as leis só poderão se entender como imposições arbitrárias e como obstáculos a serem evitados. Então essa necessidade de desmascarar todas as modalidades que querem deformar a verdade, não é, impondo o que diria Bento XVI nessa cultura relativista, essa ditadura do relativismo. E o Papa, como fala dessa lógica perversa, não é? O número 210, ele diz que existe uma lógica perversa, não é, e vazia, não é, que é chamada de a assimilação da ética e da política à física, como se não existe o bem e o mal em si mesmos, mas apenas um cálculo de vantagens e desvantagens, o deslocamento da razão moral que traz consequências que o direito não se pode referir a uma concepção fundamental de justiça, mas é o jogo dessas relações dominantes e que acaba nivelando os seres humanos por baixo. Então o Papa fala dessa necessidade de construir esse consenso, não é? O consenso e a verdade que realmente precisam caminhar juntos e que são valores que são intrínsecos. E daí ele fala, não é, dessa nova cultura, não é, que precisa realmente surgir, e que ele diz que essa nova cultura é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida, citando o nosso poeta Vinícius de Moraes. Isso foi cantado e decantado. Né? Então essa necessidade de realmente uma cultura de encontro, e como essa palavra de Francisco é muito atual nos dias de hoje, em tempos onde a gente vê que cresce a intolerância, a incapacidade de dialogar com o outro, de ouvir, de ser capaz de escutar uma verdade que o outro traga.
não é essa capacidade de ver essa realidade poliédrica. Se é verdade que não existe um relativismo, não da verdade, você não pode também falar de que não exista aspectos de verdade presente no mundo, aquilo que os padres antigos iriam chamar dessa semente do verbo que está presente nas várias culturas, essa presença do verbo que a gente diz, que é o logos é que por isso que a gente fala de diálogo, que é justamente essa capacidade do nosso olhar se abrir para ver essa presença de semente de Deus presente ali no outro, presente em culturas que não são a minha, não tem não condivide de todas as nossas visões, mas nós podemos nos aproximar delas e perceber o que da verdade ali está contido e fomentar para que essa verdade cresça e ao mesmo tempo nos abrir para acolher essa verdade como o outro percebe que nós muitas vezes já estamos insensíveis a ela. É o que o Papa vai falar do prazer de reconhecer o outro. Como é bom quando a gente, de fato, pode reconhecer o outro, evitando todas as formas de violência dissimulada, uma violência presente na linguagem, em estilos de vida que não permitem que o outro, de fato, seja. Isso tudo o Papa diz que isso requer de nós um pacto que se alarga em vista do bem comum. Por quê? Vai dizer no 221, porque ninguém é capaz de possuir toda a verdade nem satisfazer a totalidade dos seus desejos, porque uma tal pretensão levaria a querer destruir o outro, negando-lhe os seus direitos. Essa capacidade, essa necessidade, melhor dizendo, de se abrir para o outro. E quando a gente faz isso, o Papa ali vai dizer a partir do número 222, a gente vai recuperar a amabilidade. Ele diz que o individualismo consumista, o que é que ele vai provocar? O abuso do outro. Né? E quando a gente fala do abuso, se a gente tira o ab da frente, a gente tem a palavra uso. Não é o abuso, é aquilo que faz você olhar o outro apenas como um objeto, como algo que você usa. E você usa, na verdade, que te dá, até onde te dá prazer, e tem alguma coisa que você pode consumir. Depois que você usa, suga tudo, você joga fora. Como uma laranja que a gente extrai todo o suco, depois pega o bagaço e joga fora. Esse é o grande perigo, não é? Da nossa sociedade e da cultura contemporânea, que é uma cultura que também não ensina-nos mais a remediar, a remendar, a reaproveitar. Essa cultura do descartável. A gente vai usando e abusando, usando e jogando fora, e no final o que a gente tem? Um grande acúmulo de lixo. Olha essas nossas sociedades do consumo, né? Tudo ensacado, tudo plastificado, depois que a gente chega em casa e tira o café, tira o açúcar, tira isso e tira aquilo outro, você tem um monte de plástico, é lixo, que vai ficar aí na natureza sem uso. Antigamente o que é que você fazia? Você tinha uma leiteira, você ia comprar o leite, ia com a leiteira, chegava lá, usava a leiteira e trazia o leite. A vasilha era sempre a mesma, lá você lavava, usava e trazia o leite, não estava produzindo lixo. Você ia comprar farinha na feira, você levava um embornal, trazia a farinha ali dentro, chegava em casa, jogava a farinha onde tinha que ser colocado, aquela vasilha de pano, aquele embornal, servia para você usar e reusar de novo. E ia fazer a feira, levava um cesto, um bocapil, um mocó, sei lá como é que chama em cada região, colocava tudo ali dentro, chegava, tirava tudo ali e punha aquela cesta, ficava. Hoje a gente vai com um monte, trazendo um monte de saco, trazendo um monte de lixo, coisas para serem descartadas e gerando, inclusive, poluição no ambiente da gente. Então, como essa mentalidade do uso, do abuso, ela daneja o ambiente e ela daneja também as próprias relações. Então, o Papa vai falar dessa necessidade de mudar uma mentalidade, que é conversão do pensamento, porque essa mentalidade, não é, como a lei máxima que ela tem, é salve-se quem puder. Aquilo que a gente diz, quem tiver a unha maior que suba na parede. Não me importo tanto com a vida dos outros. Como diz um ditado em minha região, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é?
Exatamente. Então ele fala daquela palavra que nós encontramos na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22, aquela palavra que Christotes, que significa uma expressão que ânimo, não é um estado de ânimo não áspero, não rude, mas uma atitude de espírito de quem é benigno, de quem sustenta o outro, de quem conforta, de quem é capaz de dizer uma palavra de incentivo para o outro, de reconfortar, não é? E não dizer palavras que irritam, que humilham o outro, né? E ele fala dessa amabilidade como essa capacidade de retirar do homem a sua crueldade que está enchendo muitas vezes as nossas relações humanas e que nos deixa tão ansiosos, tão amedrontados, não é? E tão distraídos também do outro, das suas necessidades, aquilo que a gente dizia do que está mostrado na liturgia de hoje, na primeira leitura, né? Que os primeiros cristãos, eles eram um só coração, uma só alma, usavam a inteligência deles e os afetos dele para justamente promover essa cultura da amabilidade, essa cultura do encontro, esse esforço de no dia a dia viver e criar convivências sadias, evitando conflitos, evitando as incompreensões, mas ao mesmo tempo crescendo a partir dos confrontos que são necessários que a gente fale e faça. Então o Papa diz, concluindo esse capítulo, né, o exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante, nem é uma atitude superficial, nem burguesa, ela é sobretudo algo que pressupõe estima e respeito. Quando se torna cultura numa sociedade, ela vai transformar profundamente o estilo de vida, ela vai transformar as relações sociais, o modo de a gente fazer debate, o modo de a gente confrontar as ideias, ela vai, sobretudo, facilitar a busca do consenso e vai abrir caminho, não é, para evitar tudo aquilo que seja exasperação e que vai destruindo-nos uns aos outros, ou seja, ela vai nos tornando capaz de criar as pontes e não seres humanos que vão destruindo as pontes que podem existir entre nós. Padre Matias, mais ou menos era assim, foi o que Não, eu você... fui olhando dentro desse capítulo, que é pequeno, mas que é realmente denso, não é? Que, como eu dizia, eu vejo assim a luz como quase do sexto dia, sendo ele o sexto capítulo, não é? O ser humano sendo criado como ser político, não é? Nos levando para essa relação de uma amizade, não só do ponto de vista pessoal, mas mostrando que a amizade ela pode ser construída também no plano da sociedade. Muito bem, meu irmão. Aqui, antes de tudo, tenho alguns pontos aqui, e eu acho que a gente pode continuar essa conversa. Já Sim. passou uma hora, mas eu quero enviar uma saudação a Padre Carlos. Carlos, lá de Goiás, o goleiro. Lembra de Carlos Gomes, que fez direito canônico? Ele entrou na Sim, live, sim, manda um sim, sim, abraço, sim. manda uma saudação para Obrigado. todos nós. Grande Carlos. E uma saudação a todos aqueles que estão nos acompanhando, que partilharam, que estiveram aí interagindo constantemente durante aí mais de uma hora, ali ouvindo com muita atenção. E aqui você traz muitos pontos. Eu acho que a questão, os dois elementos que nos são postos nesse capítulo são o tema do diálogo, cultura e, por último, esse tema de recuperar a amabilidade. Eu acho que essas três expressões, elas sintetizam bem aquilo que o Papa propõe nesse sexto capítulo. E você esboçou, aprofundou, trouxe elementos linguísticos bem consistentes, e eu acredito que quem lhe acompanhou especificamente, vai ter elementos suficientes para fazer uma leitura e continuar a enriquecer a partir da sua experiência, da sua leitura, da sua subjetividade, aquilo que foi apresentado por você com tanta consistência. Você trouxe uma questão que é a primeira pessoa que trabalhou na Fratelli Tutti, e eu tinha sempre essa curiosidade. Você fez esse link entre o tema da política esboçado e pensado pelos gregos, da polis, da importância do diálogo, da cidade,
como isso era importante para o grego. O tema da amizade social, que eu acho que... Eu não sei como o Papa Francisco, qual é o viés que ele... Qual foi o caminho feito por ele para ele trabalhar o tema da amizade social. Eu particularmente acredito, e não li ainda algo mais consistente sobre isso, mas a minha leitura da Ética Nicômaco, do estudo que eu fiz, no curso que eu fiz na Gregoriana, quando fazia licença ainda, fiz só um ano do curso lá da Gregoriana, na área de filosofia, e fiz um curso sobre a Ética Nicômaco, que no capítulo 5º, se não me falha a memória, trabalha o tema da amizade social como um elemento, né, de fomento, de estruturação da ética, da vida social na polis grega. É interessante que eu já vi outros comentários acerca da Fratelli Tutti, mas até o momento ninguém fez essa relação. Porque me parece que o Papa Francisco não cita Aristóteles, não cita a filosofia grega, não cita Santo Tomás de Aquino diretamente. Aí eu particularmente não tenho elementos, mas na minha cabeça, o Papa Francisco tomou essa construção, eu acredito verdadeiramente que tenha sido via Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, e trouxe esse tema para o momento, para o tempo presente, fazendo com que, indiretamente, o tema da amizade social, ele realmente tenha o mesmo sentido, e agora de um modo mais amplo, porque houve desenvolvimento. No tempo de Aristóteles tinha a questão dos escravos, tinha a questão das mulheres, tinha a questão das crianças, quem participava da vida social, da vida da polis. Hoje nós temos, principalmente na área dos direitos humanos, né, um desenvolvimento muito maior. E o Papa Francisco, para mim, ele atualiza esse tema. Não é pelo viés também do iluminismo. Não acredito que seja pelo viés do iluminismo, da Revolução Francesa, da fraternidade, da igualdade e da solidariedade. A perspectiva é evangélica, como ele diz no início, né? Ele diz no início, olha, eu tenho o meu referencial é São Francisco de Assis, minha motivação, mas a partir do evangelho, assim como Francisco de Assis, né? Mas esse elemento, o tema da amizade social, é um tema esboçado pela filosofia grega. Começa pela filosofia grega, né? Então, assim, eu achei muito interessante você trazer esse elemento, porque me ajudou também, uma outra oportunidade, se alguém fazer o questionamento de onde, como, a gente ter uma outra via de diálogo, um outro meio aí, porque essa leitura da realidade, quer dizer, o Papa Francisco, ele faz a leitura da realidade, como ele apresentou no capítulo 1º, mas ele propõe. Ele não fica na leitura pessimista, só na leitura de conjuntura. Ele diz, olha, nós temos essas dificuldades na sociedade de hoje, no mundo de hoje, nesse mundo pandêmico. Meu irmão, viu, Zé Raimundo, eu ainda não encontrei nenhuma obra, nenhuma reflexão que traga luzes para esse momento pandêmico como a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Para mim é a carta que nós temos, a orientação que nós temos. Às vezes dentro da igreja as pessoas ficam, não, mas nós estamos confusos, o que é que nós fazemos, o que podemos fazer, como podemos direcionar nossa ação pastoral, qual é o norte, qual é a luz? E eu vejo assim, a Fratelli Tutti, né, sem exagerar, claro que a nossa referência primeira, como o Papa lembra, é o Evangelho. Mas a Fratelli Tutti, ela nos situa diante da realidade de um modo, mostrando, né, que temos os problemas das mídias sociais, nós temos o problema na política. Ontem nós lembrávamos isso, né, essa polarização ideológica, essa polarização na política, né, como isso é perverso, como isso
dificulta até mesmo a ação pastoral. As nossas vidas de comunidade, em alguns momentos, no passado não tão distante, quando o Papa Francisco recebeu a visita de Lula foi visitar o Papa naquele momento ali, né? Naquele momento, e teve aquela repercussão. Você não estava aqui no Brasil, mas quem não tinha ligação política, não votava em Lula, então, não, porque o Papa receber. Em um determinado momento eu fiz uma homilia e terminei, falei sobre a palavra de Deus, fiz a minha reflexão. Aí eu disse, olha, pessoal, falei sobre a palavra de Deus, agora preciso fazer uma defesa do Papa e mostrar para vocês. E fui explicar porque o Papa tinha recebido o ex-presidente Lula, então mostrei. Aquela ideia de que o Papa é comunista, de que o Papa Francisco é isso, que o Papa Francisco é aquilo, que é de esquerda. Eu pontuei bem as questões, notei, clarifiquei as coisas. Uma pessoa da Assembleia saiu e eu percebi que ela estava me agredindo. Né? Porque eu expliquei Aí a gente para pensar. Eu estou citando esse meu exemplo para dizer como o Papa Francisco ele é feliz, os caminhos de um novo encontro. Aí a gente pode trazer isso para a vida familiar, para as questões institucionais, para a vida da igreja. Ontem a gente trabalhou o tema da política. Que luz! E nós, e muitos católicos, tenho certeza, eu não sei como é que está a situação aí na Itália, mas aqui no Brasil, a situação é de uma polarização, de ofensas, disso e daquilo, situações muito delicadas. Então, eu vejo assim, que de fato a Fratelli Tutti é uma luz muito interessante, e você trouxe esses elementos que eu espero, vão ficar aqui no perfil, espero que as pessoas acompanhem bem essa live, que depois vejam com atenção, façam seus comentários, meditem, reflitam sobre essas questões que você nos apresentou. Além dessa observação, que eu queria também que você, se pudesse, continuar, porque a gente já passou de 1 hora, mas parece que o Instagram deixou, viu? Eu queria explorar positivamente. Quero aproveitá-lo. Então, tem essa questão que eu trago. Eu não sei se você poderia continuar a trazer alguns outros elementos, porque isso me ajudaria muito em outros momentos e ajudaria quem está nos acompanhando. E fiquei curioso acerca da questão da campanha da fraternidade. Você disse, olha, Matias, eu quero fazer um link. Exato. Aí exatamente. Aí eu fiquei curioso, porque também me interessa. Eu faço parte agora do Regional Nordeste 2, uma equipe que prepara um livrinho. Tem um texto base, então, com Dom Paulo Jackson. Então, cada província tem um padre. Então, Dom Jaime pediu que eu estivesse lá com esse momento, com essa equipe, representando aqui a nossa província. Então, essas questões da campanha da fraternidade me entusiasmam pelo fato de ser de Natal, mas também porque concordo plenamente com você. Você começou, mas disse, não, Matias, eu quero, mais na frente eu vou esboçar essa questão, trazer alguns elementos aí sobre essa questão da campanha da fraternidade, porque eu acho que, infelizmente, devido a essa polarização infeliz do modo de pensar a política presente dentro das nossas comunidades, infelizmente, estão querendo minimizar a importância da campanha da fraternidade. Eu acho que tem a questão não é porque a campanha da fraternidade é vivida no tempo da Quaresma, porque a questão é que a campanha da fraternidade traz as questões, desvela aquilo que é desafio para a vivência da justiça social, dessa fraternidade, sobre a qual o Papa Francisco fala, dentro das nossas comunidades. Eu acho que o problema é político. Né? Eu acho que o problema é político. Mas quero lhe ouvir. A minha questão, sobretudo, era falar dessa gratidão, não é? De estar com você aí em Natal,
falando da Fratelli Tutti, e ver esse vínculo que nós, como igreja no Brasil, já temos, já desde a década de 60, de falarmos e de trazermos a fraternidade, porque me parece que o Papa Francisco traz, digamos assim, para o palco do Concerto das Nações, essa temática da campanha da fraternidade, e a gente poderia dizer que a Igreja do Brasil já se antecipou a esse estilo de Papa Francisco há muito tempo, já desde a década de 60, vivendo a campanha da fraternidade, que é um dom, como eu dizia, né, da Igreja de Natal, e dizia, né, por que é que eu me sinto particularmente tocado por isso? Justamente porque, no meu período de seminário, fui acolhido por Dom Alain Vilar Fernandes de Melo, que era vigário-geral de Dom Eugênio aí na Arquidiocese de Natal, juntamente com Dom Eugênio, trabalhou a campanha da fraternidade, ele é um dos artífices dessa campanha da fraternidade. Então, para mim, a minha relação com a campanha da fraternidade não é só uma relação como alguém que lê no papel e vê num cartaz a campanha da fraternidade. É por ter vivido com protagonistas dessa campanha da fraternidade, ou ao menos com um desses protagonistas, com uma dessas testemunhas vivas, que foi Dom Alaí Fernandes de Melo, que foi nosso bispo por 18 anos lá em Amargosa, e com quem eu pude conviver diariamente desde 1986 até o momento em que ele voltou para Natal, que aliás foi junto no mesmo carro até chegar aí em Natal, no Seminário São Pedro, onde ele residiu aí em Natal. Portanto, esse vínculo. E eu gostaria de chamar a atenção justamente para aquilo que você dizia. Esse negócio de dizer que a campanha da fraternidade e porque é no tempo da quaresma, esse é um aspecto falacioso. Ele é um aspecto falacioso, porque se você lê o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concílio, no número 110, lá você lê textualmente que a penitência quaresmal deve também ser externa e social. Nós aqui estamos na Fratelli Tutti falando sobre a fraternidade e a amizade social. É o tema geral dessa encíclica e é o tema específico desse capítulo que nós tratamos. E aí estamos ligando aqui agora com a Sacrosanctum Concílio, que é um texto do 110. Número 110 da Sacrosanctum. Nota aí, número 110 da Sacrosanctum Concílio. E aqui eu volto para um outro aspecto, que São João Paulo II, na Tertio Millennio Adveniente, era aquele documento com o qual ele nos exortou em 94, começou a nos preparar para o novo milênio. São João Paulo II dizia que o Concílio Vaticano II era a preparação remota para o novo milênio, ou seja, nós começamos a ser preparados para estes problemas que eu e você estamos discutindo aqui agora, essa sociedade que a gente está discutindo aqui agora. O Espírito Santo começou a preparar a igreja para eles lá no Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concílio, diz como é que a gente deve viver a quaresma. E ali o Espírito Santo disse isso aí, que está aqui, nós temos no número 110, a inspiração do Espírito, o novo Pentecostes, que é o Vaticano II, está aí dizendo, a penitência quaresmal deve ser externa, deve ser social e não apenas interna e individual. Então, esses quatro adjetivos ali jogados. Então, o problema não é isso. Aí diz o Concílio, estimule-se a prática da penitência, adaptada ao nosso tempo, às possibilidades das diversas regiões e às condições de cada um dos fiéis. Recomendem-na às autoridades, aquilo que se refere ao número 22 da própria Sacrosanctum Concílio. Então, esse aspecto, a Igreja do Brasil, quando vive mais intensamente tudo isso, ela justamente ela o faz em obediência àquilo que o Espírito está dizendo às igrejas. Então, esse aspecto de uma campanha da fraternidade, não é, tocando nessas feridas da sociedade. Olha só o Cristo ressuscitado, quando ele aparece, mostrando as feridas. Toca aqui, toca no meu corpo, as chagas. Então, o Espírito Santo que vem sobre o pão e o vinho
para fazer ali corpo e sangue de Jesus, voltando àquela nossa live lá do Corpus Christi, né? Ela faz de nós um só corpo e um só espírito. E fazermos um só corpo e um só espírito é dizer a necessidade desse e a necessidade minha também. Por isso não havia entre eles necessitados. E por isso eles eram um só coração e uma só alma. Já dissemos antes, né, que o coração significa inteligência. Não é colocar a inteligência para funcionar, para buscar a solução para os problemas que a gente está vivendo. Então, a nossa Igreja do Brasil é precursora desse discurso da fraternidade, né? Então, eu penso que algumas pessoas até quiseram minimizar o texto base dessa atual campanha da fraternidade e propuseram até o estudo da fraternidade. Eu não sei se eles tinham estudado antes. Mas o negócio... Eu não sei se muita gente que estava propondo, se realmente estava sabendo que esse texto realmente não é um contexto adocicado. O Papa Francisco sempre fala, não é, de que a gente não quer uma evangelização com sabor de gostinho de rosas, não. É uma evangelização que realmente toca na nossa carne, toca nas nossas necessidades, toca nos nossos limites. Então, nós não podemos pensar em viver esta fraternidade a qual o Papa Francisco fala, fechando os olhos para a nossa problemática, para as nossas necessidades, para os nossos apelos, para os nossos problemas. Temos problemas, não é? E esses problemas precisam ser enfrentados com coragem. A gente desses dias fazendo a leitura, e esse é um espaço que a gente reflete a palavra de Deus, não é? Tem um adjetivo que é muito interessante, que os discípulos falavam com uma palavrinha grega que eles diziam lá, com parresia, ou seja, com audácia, com coragem. Então a gente não vai poder tocar nessas questões candentes da nossa sociedade sem seguramente gerar também esses dissabores dos quais você foi vítima, não é? De perceber de irmãos ou irmãs que depois reagem negativamente, como se uma tomada de posição nossa fosse uma tomada de posição político-partidária, exatamente. Quando não, é justamente... Porque o interessante do Evangelho é que o Evangelho nos dá a liberdade justamente para podermos ser profetas, para dizer a palavra que incomoda a todos os lados, a todas as dimensões. Porque se a gente não tiver a liberdade do Espírito, a gente não vai poder viver de verdade aquilo que o Espírito quer. Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade. Então, onde tiver o Espírito, a gente vai ter que ter coragem e audácia para falar e demonstrar as coisas. Tá bom, meu irmão. Ei, Zé Ramon, então eu lhe agradeço muito, o nosso tempo já se esgotou, já passamos aí 1h20 de partilha, de reflexão, muito rica, muito densa. Eu preciso sair imediatamente, porque eu tenho dentista, marquei já. Vixe. Mas olha, mas veja aí que o padre João Victor, lá de Campina Grande, na Paraíba, deixou aí um recado, né? As 3 exortações que estão interligadas nesse tempo, cada um com seus aspectos, são Amoris Laetitia, Laudato Si e Fratelli Tutti. Vale a pena aprofundar. Muito bom aí o padre João Victor. Acho que vocês dois juntos aí no Regional vão fazer uma boa parceria, viu? Vamos ver. Já quero convidar o padre João Victor para uma apresentação de um dos capítulos da Amoris Laetitia. Depois, viu, padre João Victor? Entre em contato para a gente fazer esse pacto aí. Exato. Esse pacto e depois passa para ele apresentar o trabalho monográfico dele aí, viu? Que é um trabalho muito bem feito sobre essa questão das mídias na formação presbiteral. Trabalho excelente. Mas ele passou pelo Pio, foi? Ele mora aqui conosco, o padre João Paulo. Sim. Então, ele e o padre Gabriel já estão convidados. Pronto. Viu o padre João certo. Vitor? Veja a possibilidade para a gente... Joinha aqui, já botou joinha aqui embaixo. Joinha, então depois manda uma mensagem, porque é a minha ideia, nós estamos terminando a Fratelli Tutti, depois darei uma semana de pausa, só com a meditação do Evangelho do dia, depois nós retomaremos com a Amoris Laetitia, porque nos 5 anos... Aí a gente quer trabalhar os capítulos, trazer algumas questões. Eu queria ver até se alguns colegas aí do Pio que são da área, que se pudessem participar conosco. Você mesmo, padre José Raimundo,
trazer também, participar conosco de um outro momento. Depois que a gente concluir, aí a gente vai a Laudato Si. Então, e eu quero chegar até os documentos do concílio. A minha ideia é a gente trabalhar aqui, dependendo aí do tempo que teremos, como ficará a nossa situação, a gente trabalhar documentos do concílio. Porque eu tenho uma outra questão muito séria, Padre José Raimundo. Nós percebemos que há uma falta de conhecimento muito grande dos documentos do concílio. Com certeza. E, infelizmente, dentro da formação sacerdotal. Eu acho que é um dado. Eu tenho essa percepção, não tenho elementos específicos para falar sobre, mas eu tenho essa percepção geral. Queria ver, talvez depois, convidar alguém da área da formação, alguém desse nosso Brasil que pudesse trazer para a gente alguma questão nesse sentido. Por que nos seminários os documentos do concílio não são tão bem trabalhados? Não de citações, mas eu queria ver uma coisa orgânica de preparação, de seminários, de aprofundamento, de questões, como eles foram recepcionados na América Latina, porque eu acho que o problema muito, muito sério que está presente na vida de alguns irmãos nossos, nessa questão de pensar o ministério do Papa Francisco, de como estão recepcionando esse ministério, tem a ver com a questão pessoal, da questão da conversão, mas tem a ver também com essa falta de conhecimento dos documentos do concílio. Eu tenho isso presente, mas como eu disse, eu acho que numa live dessa, convidar um colega, talvez até alguém aí do colégio que pudesse ter um momento. Padre Geraldo seria bem interessante. Ele usa Instagram? Tem. Eu vou tentar conectá-lo, porque eu queria ter uma live com ele. Eu acho que ele seria uma pessoa bem indicada para falar sobre essa questão da formação presbiteral e a questão do conhecimento dos documentos do concílio. Né? É isso, meu irmão. Então, uma boa contribuição. Eu acredito Matias, olha, foi uma alegria grande e sempre que posso, é um prazer. Eu agradeço muito. Muito. Foi muito bom. Muito rico. Me manda das suas produções, acompanho com muito gosto, com muito carinho. Me faz bem. Muito obrigado, Deus nos abençoe. E venha a Natal, olha. É porque a gente começa a conversar, um assunto vai puxando o outro. Eu vou trabalhar esse ano na festa de Santo Agostinho, porque é só um tríduo, a gente não vai fazer novenário, porque esse período de pandemia, eu tenho certeza que até lá a situação não vai ficar tão diferente. Mas eu quero trabalhar, tendo em vista esse contexto, essa ideia das fake news, o texto de Santo Agostinho sobre a mentira e contra a mentira. Eu acho que é bem contemporâneo. Bem contemporâneo, viu? O texto de Santo Agostinho. O que é que Santo Agostinho fala sobre a mentira? Você imagina o cara, 4º século, o que esse homem escreveu, o que ele diz, continua atual. É um negócio formidável. Mas justamente porque tudo aqui, por isso que eu fui puxando aquela história já dessa amizade com o diálogo e a cultura platônica, colocar o Evangelho de João dessa perspectiva, justamente por isso, porque é toda uma cultura que é formada na base da retórica. Não é? Ele era um orador, então na retórica você é o manejo da palavra, não é? E você usa a ofensa e o apelido que você coloca no outro, e você ofende como você pode e elogia também. Tinha um esquema para elogiar e um esquema estudado também para destruir o outro, né? A partir da origem, tudo isso, né? Olha, então, na festa de Santo Agostinho, se prepare, porque uma live com certeza vai ser sobre... Agostinho é um querido. Agora eu quero dizer uma coisa para você, não perca aí, porque o dia 22, talvez seja uma coisa de você ter aí presente na sua paróquia, que é o batismo de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi batizado na Páscoa de 22 de abril, não é?
Então, não esquecer, olha aqui, eu tenho aqui o batismo de Santo Agostinho aqui bem presente aqui, então lembra o mês de abril também, não esquece da data não. Vou esquecer, lembrar aqui. E na festa de Santo Agostinho, quando você voltar para o Brasil, se Deus quiser, quem sabe, se podendo vir a Natal, seria bom que viesse na festa de Santo Agostinho. É uma dívida. Viu? Se Deus quiser, será muito bem-vindo. E tem um lugar para ficar. Pronto. Um abraço grande. Ei, meu irmão, um forte abraço. Desculpa, eu preciso ir, que eu tenho às 11h30 eu tenho dentista. E somos agradecidos ao Instagram que deixou a gente extrapolar o horário. Extrapolar o horário. Por favor, nos conceda a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. E aos demais, muito obrigado, meu irmão. E até amanhã, se Deus quiser, às 10 horas, estaremos aqui mais uma vez, com mais uma live informativa sobre o capítulo 7º da Fratelli Tutti. Tá bom? Okay. Um abraço, fica com Deus. Um abraço grande. Tchau. Tchau.